Olá, olá, meu povo! Muito boa tarde, boa noite, né? Já tá escurecendo. Eu olho aqui porque eu tenho uma janela bem aqui do meu lado e consigo enxergar o céu. Eu tenho olhado muito pro céu. Tenho olhado bastante pro céu esses dias, porque é uma das coisas que me deixa bem feliz. Olhar o céu, ver que ele tá azul, me dá energias de verdade. Olá! E a nossa convidada de hoje para a nossa live de conteúdo é a Adriana Vitorino, que já está aqui online. Eu estou esperando ela solicitar a participação para eu aceitar aqui e a gente começar a nossa live hoje falando sobre emagrecimento, sobre foco no emagrecimento. A Adriana, assim como eu, emagreceu muitos quilos e tem uma história incrível para contar pra gente, né? Para quem não sabe, eu já fui 20 quilos mais gorda do que eu sou hoje, né? Olha lá, tá pedindo para participar. Vou aqui, prontinho, estamos conectando. Logo mais, Adriana Vitorino aqui com a gente na Movit Academia, na nossa live de conteúdo de segunda-feira. Boa Olá, noite! Bom, noite, tudo bem? tô bem, e você, Dri? Tudo jóia. Tá bom, deixa eu só arrumar Estão o nos som. vendo? Eu acho que sim, temos várias pessoas já online, querendo conhecer um pouquinho da sua história. Então, para começar, Adri, eu já fiz uma pequena apresentação, mas eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal e dissesse aí quem é a Adriana Vitorino. Vamos lá então, gente. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada pelo convite, Carol. É um prazer estar aqui falando com você, contando um pouco da minha história. Bom, eu fui uma menina magra, uma criança magra, uma adolescente magra, com bastante dificuldade, assim, com autoimagem distorcida, né? Tava falando para você hoje à tarde. Era pessoa magra, mas me via sempre muito gorda, muito obesa. Depois que eu me casei, meu filho com 1 ano de idade, realmente eu me tornei essa mulher obesa que eu tinha muito medo de me tornar. Cheguei a pesar 115 quilos, tive um problema aí horrível com a balança. Aí sim eu vi o que era obesidade, né? E fiz assim várias tentativas frustradas, tentei emagrecer de uma série de maneiras que não deu certo. Fiz tudo que uma pessoa pode imaginar, eu fiz para tentar emagrecer. Até que em 2016 eu me dei um presente, eu comecei a participar de um processo de autoconhecimento. E aí eu entendi por qual motivo eu realmente não conseguia emagrecer, ou porque eu emagrecia e ganhava peso, né? Eu comecei a entender que eu era uma pessoa que queria ter um corpo magro, porém eu não queria ser uma pessoa com hábitos magros. E isso fez toda a diferença, foi uma virada de chave, né? Uhum. E através desse trabalho, desse autoconhecimento que eu adquiri em um curso que eu fui fazer, eu comecei a me interessar tanto e as pessoas começaram a se interessar tanto pela minha trajetória que eu fiz uma transição de carreira, né? Eu era profissional de empresa, trabalhava com desenvolvimento humano em empresa, como gestora de RH, atuei 21 anos em empresas nacionais e multinacionais, e de 2016 para cá eu comecei a trabalhar apenas com atendimento individual, treinamentos, processos de emagrecimento, me tornei hipnoterapeuta, coach integral sistêmico, agora também psicanalista, e estou aí nesse processo ajudando as pessoas a resolverem um problema que para mim foi terrível, né? E eu consegui resolver e estou aí ajudando as pessoas agora. Ai, nem fale. Basicamente é essa a minha história. Boa, uma história bem interessante, bem diferente, né? Que a gente acha, as pessoas têm muito medo. A gente tem duas coisas em comum, que agora eu peguei a segunda coisa em comum. A primeira é que nós duas éramos maiores, gordas, né? E conseguimos emagrecer e usamos muitos métodos iguais, né? Que pra gente não deram certo, por Sim. isso que eu nem vou dizer o nome do método. Mas é que pode fazer sentido para muitas pessoas, né? Uma outra coisa que a gente tem em comum é a transição e a mudança completamente de carreira, né? Que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu era da saúde pública, eu trabalhei, eu era, né, tenho mestrado em saúde pública, um doutorado incompleto em saúde pública, sempre trabalhei com saúde pública e de repente, depois de alguns anos, eu mudei toda a minha carreira
e fui para o jiu-jitsu, Olha, que junto me trouxe a Movit, né? Continuo na área da saúde, aham, né? Porque eu acho que é por isso que a Movit tem muito essa veia da saúde, né? Porque tanto eu quanto campanha, a sim. gente acredita muito nessa veia da saúde, né? Da pessoa estar bem com você mesma. Mas vem disso, essa é a minha história bem curtinha, né? Mas só para falar que a gente teve duas coisas muito importantes: o emagrecimento, que para nós duas fez muito sentido, e também a coragem de mudar de profissão, porque também não é fácil, né? Você tomar a decisão, mas eu acho que o prazer que a gente sente depois disso, ele não tem preço, né? Não tem precificação. Acho que é o prazer de trabalhar feliz todos os dias. É desafiador, mas assim, é o que diz um professor meu. Ele fala assim, Adriana, você tinha que escolher um nicho que você trabalharia naquilo até de graça. Se você encontrar um nicho que até de graça você faz, é porque você tem paixão naquilo. E ele estava muito certo no que ele falou. E realmente hoje, assim, eu estou numa área que se eu precisar fazer aquilo de graça, como eu tenho feito aí nessa Uhum. quarentena, né? Ajudado as pessoas nesse sentido sem cobrar, eu faço e eu faço de coração aberto, porque realmente é algo que me dá muito melhor. E se conhecendo melhor, você consegue reequilibrar o seu centro emocional, alinhar passado, presente, de olho ao futuro que você merece, né? Todo mundo merece um bom futuro, só que você tem que estar equilibrado. E a gente Exatamente. estava falando dos métodos de emagrecimento. Hoje eu digo para minhas clientes assim, gente, todos os métodos funcionam, todos, desde que você esteja equilibrado, que você esteja com as suas emoções em dia e pronto aí para poder fazer o que este método tem que ser feito, não é, Carol? Você É passou isso por isso aí. também, você sabe. Nossa, eu acho também, concordo plenamente. Eu acho que você precisa se encontrar primeiro para entender por que que você quer emagrecer. Quando a gente, né, quando a gente busca o nosso porquê e a gente responde o nosso porquê, as coisas fluem, não é isso? E eu estou Sim, super curiosa, então, porque eu que adoro métodos, eu que adoro coisas novas, eu que gosto muito dessas coisas, quero conhecer o seu método sobre vamos o lá. que a gente vai falar hoje, que é desculpa, organização e emagrecimento. Tem que precisar de foco, né? Eu falei tanto sobre isso, sobre a gente ter foco, 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 fiquei com foco na cabeça. Então, para a gente se organizar, é o que eu falei para você, né? Quando você me trouxe a proposta, Adriana, vamos falar sobre organização e emagrecimento? Eu falei, Carol, vamos. Mas, assim, mais tão importante quanto a organização física é a organização mental, emocional, né? Você Uhum. precisa estar com as duas, com essa balança aí muito bem equilibrada, o físico e também o mental, que é o nosso emocional. E o processo de emagrecimento, ele inclui algumas coisas que as pessoas não imaginam, né? O que eu falo para minhas clientes, vem aqui cuidar do invisível para você tornar possível e visível um corpo saudável, né? Um corpo ideal. Então, assim, um dos quesitos aí que você vai precisar e que está invisível é o autoconhecimento, né? Como eu disse, eu só consegui Aham. emagrecer depois que eu me autoconheci. Uma segunda questão é a inteligência emocional, que é o equilíbrio da razão e da emoção. E um terceiro ponto, muito importante, é a autorresponsabilidade. Entender que para eu emagrecer e permanecer magra, eu sou a responsável, né? Eu não adianta eu terceirizar isso para minha mãe, para o meu pai, para o meu filho, para o esposo, não, para ninguém. A responsabilidade é minha. Né, os aniversários vão continuar acontecendo, os churrascos vão continuar acontecendo, Sempre, as né? festas vão acontecer sempre, mas eu vou ter que ter autorresponsabilidade para conseguir chegar no meu peso e manter. Aham. Eu comecei meu processo em 2016. Eu estou com esse mesmo peso aqui, os 31 quilos a menos, desde setembro, outubro de 2018. Né? Então, Uhum. assim, é super desafiador manter o peso, Muito, né? Eu acho que, assim, muito. emagrecer até não é tão difícil como manter, né? E eu estou mantendo aí Manter é muito desde pior. essa Manter é época. muito pior. Eu sempre falo isso. Manter o peso é muito mais difícil do que você emagrecer. Uhum, legal. Então, hoje, Carol, você vai me ajudar aqui com uma ferramenta. A gente vai Vai. fazer uma ferramenta ao vivo aqui, uma ferramenta de coach. Então, a ferramenta que nós vamos fazer é essa aqui, tá? MAS, que é um mapa de autoavaliação sistêmico. E ele é um MAS aberto. Então, essa ferramenta aqui, ela pode ser usada para emagrecimento, ela pode ser usada para mercado de trabalho, para sua profissão,
para o casamento, na maternidade, no relacionamento com os filhos, em todos os Legal. pilares da sua vida, essa ferramenta pode ser usada. Hoje nós vamos utilizar ela no processo de emagrecimento. Então, Carol, vamos lá. Você já emagreceu aí todos os quilos que você queria e está mantendo há um tempo. Agora, eu te pergunto, pela experiência que você tem, Carol, o que é o primeiro indicador? A gente vai falar bastante aqui de indicadores. Qual que é o indicador que você acredita que é necessário em um processo de emagrecimento? Bom, a primeira coisa que eu acho é uma alimentação saudável. Então, a gente poderia colocar aí a nutrição, de uma maneira geral. Uhum, perfeito, Carol. Então, assim, uma nutrição saudável, uma alimentação de qualidade e saudável. Para Aham. você chegar na tua meta de peso saudável e depois manter de 0 a 10, que nota você quer ter em seguir o cardápio da sua nutricionista? Olha, de 0 a 10, eu acho que 8. Não, que nota você quer ter? Que nota você merece ter, Carol, no cenário de mundo ideal e perfeito? Muito, 10. Com certeza 10. 10, né? 10. Ótimo. Agora, eu te pergunto o seguinte, que nota, sinceramente, você, não só você, Carol, mas pela experiência que você vê com seus alunos e na sua Tá. casa, quando uma pessoa pega o cardápio, porque assim, é o que eu digo para meus clientes, gente, vocês pegam o cardápio, vocês têm que ler o cardápio todos os dias. Não adianta pegar o cardápio e engavetar, porque ele sozinho não vai te emagrecer. Você precisa segui-lo, né? Você Sim, precisa seguir. preferencialmente Então, segui-lo, né? Então, assim, pela experiência que você tem, Carol, de 0 a 10, você acha que as pessoas têm uma tendência aí de seguir quanto o cardápio? Olha, eu vou dizer que 6. Sinceramente, sendo Sei. muito sincera, 6. Ok, muito bom. Outro indicador, Carol, qual outro indicador que você acredita que é importante e necessário para que a pessoa atinja o peso ideal e saudável e depois mantenha ele? Bom, uma coisa que eu não posso deixar de falar, afinal de contas, eu usei muito isso no meu processo de emagrecimento, é a prática de atividade física, lógico. Sem dúvida, é isso aí, atividade física. E eu quero te dizer que, assim, antes de me conhecer e antes de passar por esse processo, eu era aquela pessoa, assim, que me matriculava na academia, Ah, pagava e não ia, não comparecia, né? conhecemos bem Quantos esse perfil. pacotes, quantos pacotes eu paguei em academia e nunca fui. Agora, é o quarto pacote que eu vou assinar, né? E eu tenho, assim, muito orgulho de dizer que eu compareço, eu realmente frequento, É isso aí. E não mesmo, é? e aí, eu quero até dizer que mesmo à distância, você está se esforçando para fazer, o que torna o Sim, processo é muito difícil fazer em casa, você ter uma rotina, né? E você seguir essa rotina é muito completo, mas você está firme. Parabéns. sim. Mas é que assim, ó, o que que Adriana, descobri, né? Isso foi uma descoberta minha. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é tão importante. Em dezembro desse ano passado, deu uma paradinha nas aulas, aquelas aulas coletivas, né? E eu Aham. sou uma pessoa que super gosto das aulas coletivas. Ah, Então, naqueles 15 dias que eu fiquei sem aula coletiva, o que que eu percebi? Que o meu maxilar começou a travar. Falei, olha. gente, por quê, Carol? Porque todo o meu estresse, assim, eu deixo aonde? Na atividade física. E aí Exato. eu percebi que não fazendo atividade física, eu estava acumulando hormônio ruim no meu corpo, né? E aí eu falei, Uhum. caramba, tá me fazendo falta. Ah, Então agora que eu entendi disso, eu não posso ficar sem, né? Eu preciso fazer. Então, exato. ótimo, Carol. Atividade física realmente é um indicador super importante. De 0 a 10, que nota você merece nesse indicador, Carol? Que eu mereço? Merece. Hum? Nos dias atuais, 7. Não, merece, Carol. O merecimento tem que ser alto. Você tem que Ah, merecer 10. sempre o melhor. 10. Com certeza 10. Ótimo. 10, isso. Agora, pela média que você vê desse povo que eu te falo, que vai lá, faz pacote, não assume, pelo que você vê aí de experiência, você acha que a maioria das pessoas frequenta de 0 a 10 quanto? Se propõe a fazer 5 por semana, faz quanto? Qual que é a média? Olha, eu vou dizer que a média é 5, é metade, né? Sim. Então, por quê? Porque as pessoas, assim, eu quero usar a média geral. Então, daquela pessoa que vai muito pouco e daquela pessoa que vai bastante, eu acho que meio a meio, eu acho que eu tô sendo justa. Ok, 5.
Maravilha, Carol, isso aí. E a atividade física, ela faz assim, ela cumpre um papel muito importante na nossa vida, né? Hormônios bons são produzidos, Muito. então ela realmente é um indicador extremamente importante. É. E nesse Qual tempo, outro? fala, pode Uhum. falar. Pode falar. Não, pode falar, espero. Eu ia falar que, que esses hormônios bons, né, são os hormônios do prazer e da felicidade que a gente produz quando a gente faz atividade física, eles são essenciais para a saúde mental, né? Que eu acho que é isso, é você alinhar, que é isso que você estava dizendo no começo, alinhar a autorresponsabilidade, a inteligência emocional, você alinhar a razão, a emoção, o que é razão, o que é sentimento, né? Eu acho que é bem Aham. importante. E a atividade física, quanto mais você fizer, mais vontade vai dar de fazer, né? Sim, é isso aí. Depois você, assim, eu pelo menos eu não consigo mais faltar, né? Eu já virou um hábito na minha vida. Realmente aquilo é um hábito e me faz muita falta as atividades coletivas, principalmente, né? Mas, enfim, vamos lá, logo, logo isso tudo se resolve. Carol, qual que é o próximo indicador que você acredita que é bem importante e que a pessoa precisa organizar aí na Eu rotina acho para que poder ter um processo de emagrecimento? eu acho que uma das coisas primordiais também, né, é o sono. Você ter noites boas de sono, com sono, como que eu vou dizer? Um sono de qualidade. Era isso que eu queria Reparador, dizer. É, reparador. um sono reparador. Sim, perfeito, é isso aí mesmo. O sono reparador, ele é um fator super importante, porque ele que vai produzir a serotonina, né? Ele é um dos fatores que vai fazer a produção de serotonina no nosso corpo. E se você não dorme bem, pelo que as nutris já me explicaram, o que que acontece? Você tem mais compulsão alimentar, você tem mais vontade de comer, e isso vai atrapalhar o processo de emagrecimento, né? Então, se ele é um hormônio do sentir-se bem, eu preciso me esforçar para dormir bem. E aí Exatamente. E vai uma das entrar um coisas. ponto que, assim, pode falar. Na quarta-feira, agora, a gente vai ter uma live com o nutricionista, com o Emílio, que é o nutricionista da Movit, e ele fala muito sobre isso, sobre o sono. Então, é bem interessante mesmo. O sono realmente é uma coisa muito importante e às vezes a gente não dá tanto, assim, não dá tanta importância para ele, né? Faz as outras coisas, acaba dormindo mal, porque tá cansado, porque precisa levantar cedo e acaba não dando tanta importância. Sim. E a questão do sono, ela vai entrar num ponto que até na semana passada eu fiz curso com o pessoal falou, ah, mas rotina é ruim. Falei, gente, Rotina é rotina bom. chata é ruim, mas rotina extraordinária é bom. Então você Bom. precisa ter hora para dormir, você precisa ter hora para acordar, porque a Pri falando, tô dormindo nada, tem que ouvir áudio, Pri. Porque, assim, o sono reparador, ele vai te ajudar muito no processo de emagrecimento. Eu sei porque eu fui insone, né? Eu tive problema seríssimo com sono, fui dependente de medicamento. E depois que eu fiz o processo de emagrecimento e atividade física, eu consegui fazer o desmame da medicação. Então, o Aham. sono, ele é extremamente importante no processo. Muito. Carol, de 0 a 10, você acha que o sono é importante quanto? 10, certamente. 10, ótimo. E pelo que você tem ouvido aí das pessoas, você acha que as pessoas têm dormido que nota de 0 a 10, sinceramente? 4. 4, 4. Eu acho isso, certo? principalmente nos dias atuais, né, com a realidade que a gente está vivendo, eu vejo, a Pri acabou de falar, né, tô dormindo nada, é uma das coisas que eu tenho ouvido muito sobre isso, não tô conseguindo dormir, tô tendo uma noite muito cheia de pesadelo, tem uma outra coisa, a minha filha falou isso, minha filha de 13 anos me disse isso esses dias, mamãe, é tão engraçado, eu tive uma noite de sono que eu dormi, mas eu acordei tão cansada porque parecia que eu estava trabalhando a noite inteira. E é isso, é porque você não Aham, tem o sono reparador, né? Você tá com aquele soninho sim. leve, você não relaxa, você não dorme, e aí realmente você acorda como se você tivesse trabalhado a noite inteira, né? Cabeça não desliga, né? A E cabeça não aí desliga. uma dica super importante é você cansar, né? Você cansar o seu mental e o seu físico para que você durma bem. Então, como é que eu canso o físico, Carol? O que que eu faço? Atividade física vem pra Movit, minha gente. Atividade física, nem que seja com o recurso que a gente tem hoje. O que que a gente tem hoje de Exatamente. recurso? É o online, né? Então, Online, assim, não tem que exatamente. contar historinha. Tem que fazer e É, pronto. Se e quiser ter uma fazer. boa noite de sono, né? E Exatamente. o cansaço mental, como é que você vai cansar a tua mente? É lendo livro, é assistindo filme bom, bons Aham. filmes, né? Que vão acrescentar coisas boas no seu mapa mental nesse momento. Aham. Então, assim, a gente precisa cansar.
fisicamente e mentalmente para poder dormir melhor. Senão, não dorme mesmo, Senão não tá não tem fazendo quase jeito. nada, né? Não tá tendo atividade. Ok, vamos lá então. Qual o próximo indicador, Carol, que pela sua experiência você entende que é importante para organizar um processo de emagrecimento? Eu acho que uma coisa muito importante é a gente ter pensamentos positivos, né? Sempre trazer uma coisa positiva, porque assim, coisas negativas a gente vai pensar o tempo inteiro. Você pode acordar tipo hoje, ai, saco, segunda-feira, mais uma segunda, tô aqui no isolamento social, no meu caso, né? A academia tá fechada, ai, e agora, o que eu vou fazer? Ou você pode acordar e dizer, respira fundo e vai. Ótimo, estou E, viva. O que eu vou fazer hoje? Que tipo de tarefa eu tenho para fazer? E aí, e com coisas positivas, né? E aí eu estava dizendo bem no comecinho da live que eu gosto muito de olhar para o céu. E passei isso para as minhas filhas, né? Hoje a minha filha virou e falou assim para mim: Mamãe, hoje o dia está lindo. Eu fui lá fora e tomei café da manhã lá fora, como se lá fora fosse o uau. Mas lá fora estava o sol, o céu estava azul, sem nenhuma nuvem. Então, eu acho que é isso, é ter pensamentos positivos, mesmo que os negativos venham, porque eles vão vir, de qualquer maneira. Então, tenha um pensamento positivo, isso vai ajudar com toda certeza. sim, são pensamentos fortalecedores, né? Logo no começo desse isolamento, eu fiz algumas lives e passei algumas dicas para as pessoas. Então, assim, ó, tem uma rotina, né? Na noite anterior, já organiza lá o que você vai fazer no dia seguinte. Ah, amanhã eu vou acordar a tal horário, eu vou fazer a minha atividade física, tal horário eu vou preparar o almoço, ah, eu vou ler um capítulo de um livro, ah, eu vou assistir o filme tal, tal horário é o horário da minha oração, eu vou fazer uma videochamada para minha família, né? Faz uma rotina, pensamentos fortalecedores, você vai precisar também de inspiração. Nesse momento, a mídia não tem contribuído muito, né? Então, assim, Não, você tem mesmo que pouco. escolher um canal, né? Escolhe um canal. Ah, eu vou me suprir de informações desse canal, né? Sair de grupos de WhatsApp que estão infestando a tua mente, né? E escolher pessoas que te inspiram, né? Realmente tem muita gente fazendo lives nesse momento, ajudando, tem muito curso gratuito, né? Então, assim, procurar pessoas que te inspirem também para que os seus pensamentos realmente sejam fortalecedores. E também no processo de emagrecimento, as pessoas focam muito assim no que já aconteceu e que foi ruim, né, Carol? Ah, Uhum. outro dia mesmo uma cliente minha falou assim: Ah, Adriana, eu falei para ela, você já marcou a consulta com a nutricionista, né? Ela falou assim: Ah, ainda não, já fui tantas vezes e deu errado. Eu falei, mas então, pega o passado e esquece o que Esquece, você não já tem fez de como mudar. errado. Sim, agora sim, o que você aprendeu? O que você não fez ou fez errado no outro processo e que você pode melhorar nesse? Foca nisso, foca no que você pode fazer de diferente. Vai dar certo dessa vez. Agora você está com um apoio que nunca você teve antes. Então a Nutri Exatamente. vai te apoiar no nutricional e eu vou te apoiar na estratégia e no emocional e com as ferramentas que você precisa. E eu duvido que você não emagreça. Se eu emagreci, filha, qualquer pessoa nesse mundo Qualquer pessoa é emagrece. capaz, eu concordo, eu acho a mesma coisa. Nossa, eu dei um chute agora no tripé aqui, desculpem aí, pessoal. Mas eu acho que uma coisa muito importante, né, que tem a ver com pensamentos positivos, que tem a ver com foco também, é a gente se perdoar. A gente precisa Uhum. aprender a se perdoar, né? Não tem certo e não tem Sim, errado. O que que é o certo? O certo é você fazer o melhor para você. É você estar bem com você, porque se você estiver bem com você, você vai estar bem com o outro, com o próximo, com o do lado e com aquilo que você estabeleceu para você. Então, por exemplo, ontem, sim. domingo, Páscoa. Ai, comi um ovo de Páscoa. Nossa, agora minha semana acabou. Não, não acabou. Então, na segunda, Não, retome. Retome. O passado já foi, ontem já foi, já comeu, já era, esquece. E aproveite esse momento enquanto você estiver comendo, né? Seja feliz, porque senão você fica carregando aquilo, aquele sentimento ruim o tempo todo. sim. E é o que eu digo para as pessoas falam assim, ah, Adriana, você não come mais? Eu falei, gente, mas é claro que eu como. Ontem eu comi ovo de Páscoa, eu almocei, eu comi churrasco. Uma coisa que não pode ter também é assim, se tornar aquela pessoa chata, bitolada. Tem que ter um equilíbrio, uma harmonia, né? Então, assim, Sempre. não é você, como é que eu falo pro pessoal? Você tem que comer para viver e não viver para comer. Você não precisa colocar Exatamente. todo o teu foco na comida, né? Depois que Uhum. você tira a compulsão alimentar e você tira os seus sabotadores, você consegue fazer isso de boa, né? Com Consegue certeza. fazer.
ter esse bom relacionamento com a comida. Então, ótimo, Carol. De 0 a 10, o quanto você acha que é importante ter pensamentos fortalecedores? 10, com toda certeza. E pelo que as pessoas você, pelas conversas que você tem tido com as pessoas nesses últimos dias, você acha que de 0 a 10 as pessoas tão quanto de pensamentos fortalecedores? 3. É. Eu acho, sinceramente, infelizmente. Eu acho que uma das coisas do Aí, legado que o coronavírus vai deixar é a depressão. Eu acho que vai ter infelizmente. muita gente que não vai ficar legal, gente que. Porque assim, é difícil para todo mundo, né? Para todo mundo, o tempo inteiro é difícil. Então, eu acho que as pessoas que conseguirem passar dessa fase, e isso inclui não só a saúde física, como a mental, e a depressão entra nisso, né? Eu acho que se tornarão pessoas mais fortes, mas não é fácil. Eu entendo que não é fácil. Não, é desafiador, eu concordo que é, mas é o que eu Muito. falo para as minhas clientes, para todo mundo que eu tenho tido contato nesse tempo. Nós precisamos focar no que a gente tem controle. Então, É, nós temos controle em nós mesmos. O que está acontecendo lá fora, a gente não tem controle sobre a economia, a gente não tem controle sobre o isolamento. Então, se eu coloco o foco nisso, realmente eu vou deprimir, né? Então, eu preciso uhum. focar no que eu tenho controle. Sim, com certeza, com toda certeza. Vamos lá, então, continuando aqui, Carol. No Certo. que mais que você acredita que é importante para você chegar ao peso ideal e depois mantê-lo? Ó, deixa eu só, antes de falar sobre isso, tem uma cliente nossa, a Josi, tá comentando aqui. Primeira coisa, ela disse que ela passou a olhar o céu, que ela não olhava o céu antes e agora ela olha o céu todas as noites. Olha que legal isso, é muito louco isso, né? E ela disse assim: olha, muitas pessoas que eu conheço já estão com depressão. Eu também. Eu percebo. E assim, talvez não seja depressão, mas estado depressivo, né? Que é aquele estado que uma hora vai passar. Mas assim, você percebe que as pessoas, o olhar das pessoas está diferente, o como elas conversam com a gente está diferente. Então, vamos cuidar daqueles que a gente gosta e que a gente consegue passar pensamentos fortalecedores. Eu acho que isso é muito importante. Então, se a gente é capaz de levar alguma palavra, um pensamento, ou mesmo dar uma motivada na pessoa, eu acho que vale a pena a gente se esmerar nessa fase. Mais ainda, né? Para quem já faz isso, É o ótimo. otimismo, né? É uma Exatamente. questão de otimismo. E eu percebi isso na primeira turma do curso, aquele curso que eu te falei que eu dei há 2 semanas atrás. Então, o pessoal Uhum. estava com foco muito, assim, no catástrofe, no que era ruim, né? E, na Uhum. verdade, assim, eu sempre falo, gente, essa crise é só 10%. 90% é o que você vai tirar e aprender com ela. Então, o que você pode tirar de aprendizado? Não é? Uhum. E, assim, realmente Lógico. apoiar as pessoas que a gente ama, tá sempre assim com uma palavra de otimismo, porque o reclamar, depois que eu entendi o significado do reclamar, né? Reclamar é você clamar mais daquilo. Então, quanto mais eu reclamo, Exatamente. mais eu atraio aquilo que não é bom. O desânimo também é a falta de alma. Então, se eu fico desanimada, eu estou desalmada. Então, Né? também Mas o desânimo, depois que eu aprendi isso, falei, gente, são duas palavras que não fazem mais parte do meu vocabulário, né? Eu exatamente. preciso Uma coisa focar realmente muito. no. O que o meu marido sempre fala, ele tá assistindo a gente aí, mas o que ele sempre fala é assim: quando você reclama, nossa, ai, tem que trabalhar, ai, segunda-feira, não sei o que lá, não sei o que lá, o que acontece? Deus vai lá e te demite, né? Não ele te demite, Uhum. obviamente, mas, né? Permite, né? Tudo vai levar para a sua demissão. Pronto, agora você não tem mais trabalho, você não precisa reclamar. E aí, o que é pior? Né, você acorda. Então, vamos acordar cedo, felizes, agradecer o nosso emprego, Eu ainda. principalmente numa época agora, né? Dando o seu melhor, Uhum. né? Dê o seu melhor em tudo da sua vida, todas as áreas, não só em casa, não só com os amigos, não só no time de futebol, dê no seu trabalho também. Sim, tem que ser grato, né? Outro dia, eu ainda participo dos grupos de RH, tudo, e o pessoal tava falando, eu tenho que trabalhar, a empresa tá me forçando a trabalhar, não sei o quê. Eu falei, gente, seja grato porque você tem um emprego. Tem Nossa, muitas nem pessoas que fala. estão desempregadas nesse momento. Então, isso você não pode controlar. O que você pode controlar? A sua higiene, você pode ir de Aham, máscara, você pode usar o álcool gel, lavar as suas com mãos, ficar certeza. à distância das pessoas, mas seja grato pelo teu emprego, porque muitas pessoas não estão empregadas e estão desesperadas porque não sabem o que vai ser daqui para frente.
né? Exatamente. Eu tô Exatamente. doida para voltar a trabalhar e a gente não tem autorização para voltar a atender pessoalmente, só no online, né? Então, É, assim, a não trabalhar gratidão. sempre, Oi, sempre, tá? sempre. Mesmo nos piores momentos e naqueles que você julga serem mais difíceis, né? Sim, porque tudo a gente tira aprendizado, né, Carol? A verdade é essa, tudo a gente tira aprendizado, Tudo, né? tudo, Tudo. tudo. Não existe erro, só existe resultado. Então, o que eu estou aprendendo com esse período? Muita coisa, né? Muita Muito, coisa mesmo. exatamente. E se não aprender nada, não valeu de nada, né? Pelo amor de Deus. Não, mas todo mundo está tirando um aprendizado, tenho certeza. Ah, Carol, vamos lá, continuando a nossa ferramenta aqui. Então, eu quero que você me vamos. diga mais um indicador que é importante para a gente organizar o processo de emagrecimento. Quem está nos assistindo aí que quer emagrecer, qual o próximo indicador? Pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão também, tá? De coisas que vocês acham que é importante fazer para emagrecer, manda aí, tá? Enquanto isso, a Carol vai dizendo. Carol, diga aí, qual outro indicador que você acha que é importante? Eu acho que é muito importante rotina. As pessoas reclamam de rotina. Eu sou a senhora rotina desde sempre. Assim, as minhas filhas foram criadas na rotina. Eu sou muito quartelzinho militar, tem hora para isso, hora para aquilo, hora. Sempre teve hora em tudo aqui em casa. Então, quando a gente perde a rotina, aquilo me deixa. Eu preciso até trabalhar isso em mim. Porque eu sou uma pessoa que, quando Uhum. me tira a rotina, eu fico muito impaciente. E eu me frustro muito. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Do quanto que eu me frustro quando eu não tenho rotina, né? O que aconteceu agora comigo tem sido um aprendizado nesse sentido. Tirou meu chão, por quê? Porque tudo aquilo que eu estava organizada a fazer, não tenho mais. Tive que me reorganizar, fazer uma nova rotina para daí para continuar o meu trajeto, né? A minha caminhada. Então, assim, tem sido um aprendizado gigante para mim. Então, eu acho que rotina é tudo na vida da gente, tudo. E a rotina ela é extremamente ter organização, né? Eu preciso eu fazer listinha de compra, ir ao supermercado, preparar a alimentação. Porque se eu não tiver rotina, se eu não tiver essa organização, né? Então acontecia muito comigo. Eu chegava em casa à noite, eu e meu marido, a gente era os reis do disque. Então não tinha nada do jeito, era disque pizza, disque lanche, disque esfirra, disque isso, disque aquilo, né? Então eu preciso ter tudo organizado. Preciso ter lanchinho das 15 horas quando eu vou trabalhar, preciso ter o lanchinho na bolsa, o lanchinho da tarde, o pré-treino, o pós-treino, né? Tudo organizado. Tudo, Até a tudo. minha refeição livre eu preciso organizar. Então, a rotina ela é extremamente importante no processo de emagrecimento. Não existe emagrecimento sem rotina. Posso garantir para vocês, não existe. Impossível, né? Impossível. Aham, sim. E, Carol, de 0 a 10, que nota você merece em rotina? Fala para mim. 10, com toda certeza. É, ótimo. E pela tua experiência, você acha que as pessoas elas têm quanto de rotina normalmente? Eu acho De que 0 a 10? eu vou dar um 7. 7. Ok. Uhum, Pela nota 7. Maravilha, Carol. isso. Que mais, gente? O que vocês acham que precisa mais no processo de emagrecimento? O que você acha, Carol, que a pessoa vai precisar para organizar o emagrecimento dela, para chegar naquela meta dela de peso ideal e saudável e depois manter? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a pessoa precisa de autorresponsabilidade, né? Porque se ela realmente quer Uhum. emagrecer, aquilo é dela e ela precisa emagrecer. Tenha o feriado que tiver, se for Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Carnaval, e a gente pode falar mil tipos de feriados que a gente tem comemorativos. O brasileiro gosta do quê? De sentar à mesa e comer e comemorar, né? A gente tem essa tradição de que mesa cheia é a celebração, etc, etc, etc. Então, eu acho que é isso, é você ter autorresponsabilidade. Ok, eu estou numa mesa cheia, eu estou num aniversário, eu estou numa confraternização, o que daqui eu vou escolher comer? O que daqui eu vou Uhum. escolher beber? Sim, e estratégia, né? Porque assim, eu sempre que eu vou numa festinha, eu falo sempre do exemplo do casamento da Mari, que, né, aqui da clínica. Quando eu fui no casamento dela, primeiro que eu malhei muito mais do que eu já malhava na semana anterior. Eu comi
né? Eu comi antes de ir ao casamento, eu comi uma crepioca com frango, com salada, porque daí eu cheguei lá, eu degustei, eu não tinha fome, né? O Aham, que é isso? É verdade, né? Eu me organizei e eu me autorresponsabilizei para não ganhar peso na festa, não é? exatamente, exatamente. E me fala, Carol, de 0 a 10, que nota você acha que você merece em autorresponsabilidade? 10, óbvio. 10, ou 1000, pode ser 12, por aí. E pela sua experiência, você percebe que as pessoas são quanto autorresponsáveis no processo de emagrecimento? Ai, eu acho 2, sinceramente, eu acho. É muito interessante porque, assim, as pessoas chegam aqui, elas acham que a responsabilidade é da nutricionista, é da moça da estética, é da academia, né? É de qualquer Exatamente. pessoa, É. menos da pessoa que Mesmo dela precisa mesma, né? emagrecer, né? O quanto que você está Mesmo, fazendo para aham, emagrecer, né? O que que você está fazendo para emagrecer de fato? Você está fazendo alguma coisa? Ou você está querendo que, né, o milagre caia sim. do céu? Eu gostaria também, mas não tem. Não existe. A máquina, né? Que tivesse uma máquina milagrosa e a gente entrasse lá, né? E saísse Enfim. magra. E, na verdade, até existem métodos assim, mas são métodos de atalho. E se você entrar num método de atalho desse, o que que acontece? Habilidade. Você pode até emagrecer, mas não tem sustentabilidade. Então, perfeito, Aham. autorresponsabilidade. Olha, recebemos uma sugestão aqui, Carol. Isso, da Pri. Contágio social. A Pri. Isso. Contágio social. O que você acha? Eu, como é que é? Fala de novo. Desculpa, tá meio cortando aqui. A Pri deu uma sugestão, ela falou sobre sobre contágio social Contágio no processo social. de emagrecimento, a importância do contágio social. Né? Então, assim, eu acho bem interessante. A Pri já é minha cliente, realmente ela sabe a importância do contágio social. Vou Aham. contar rapidinho uma história aqui. Em 2015, eu estava num processo de emagrecimento, quando eu ainda não trabalhava com isso, e eu fazia parte de pessoas que estão emagrecer. E aí, no É. final de semana, o que que acontecia? No final de semana, o grupo do WhatsApp, as pessoas mandavam foto do chopp, foto do churrasco, foto do bolo. O que que era aquilo? Aquilo era um contágio social negativo, total Aham. negativo, né? Porque Sim. assim, eu precisava de um contágio social positivo, de pessoas me mandando treino, me mandando receitas fit, não pessoas me Uhum. mandando guloseimas e coisas que naquele momento não era ecológico eu comer. Então, o contágio Aham. social é extremamente importante. Mas eu sou muito grata a esse grupo, porque quando eu saí dele, eu falei assim, olha, eu vou estudar e eu vou encontrar uma técnica que emagreça e a gente se fala lá na frente. Tá E vendo? realmente, para Olha mim, só. foi um baita aprendizado, foi perfeito. E hoje eu digo, gente, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, assim, Exatamente. eu preciso ter ao meu lado pessoas que me contagiem emocionalmente positivo, né? Faz Na parte do sucesso, né? emagrecimento também. Sim, Aham. porque as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de falar não, Carol. Não sei se você percebe isso, né? Muito, Quando sim. eu quando eu estava emagrecendo, eu ia na casa do meu sogro e meu sogro falava para mim: come um pãozinho, filha. E eu, assim, eu queria falar não. Mas se eu falasse não, eu sentia que eu não estava falando não para o pão, eu estava falando não para ele, como se eu estivesse Exatamente. rejeitando ele. É. Como eu não gostava de ser rejeitada, eu também não gostava de rejeitar as pessoas. Então eu falava sim para ele e não para mim. Depois eu entendi que eu tinha autorresponsabilidade e que eu podia falar não sem ser grosseira e que ele ia acabar entendendo, né? E Mas quantas assim, o vezes, contágio social. e quantas Oi? vezes você não escutou assim, nossa, mas você tá muito magra. Nossa, se emagrecer mais vai sumir. Nossa, você vai ficar doente. Nossa, tá tudo bem com você? Não é? E isso também Sim, eu sim, considero, para mim, era a coisa que o contágio social mais negativo que eu poderia ter era aquilo. Por quê? Porque verdade. ninguém imaginava o quão sofrido estava sendo, ou tinha sido, né, tudo aquilo, e o quanto de perseverança, e o quanto que eu suava realmente, né, para conseguir chegar aonde eu Literalmente, cheguei, literalmente, exatamente, literalmente, e as pessoas não levavam em conta isso, né, levavam em conta a minha forma física. Eu falei, meu, para, as pessoas julgam muito, né?
Julgam, julgam. Eu falei esses dias numa live que o ano passado tava 4 quilos mais magra ainda do que eu tô hoje. Aí uma colega minha de trabalho falou assim, de um outro lugar, nossa, você tá tão magra que teu rosto tá caindo. Você vai ter que fazer um preenchimento daqui a pouco. Nossa, tá ficando feio. Eu já Falei, ouvi isso. nossa, É. né? Eu falei, gente, que pesado, né? Que Muito, pesado. muito, né? Muito. E aí, Então assim, a gente as pessoas, elas se sentem, né, principalmente com o Instagram, Facebook, elas se sentem no direito de querer dizer isso, né? De tipo, olha a ruga lá no meio da testa da Carol, vai fazer um preenchimento. Outro dia eu vi uma menina linda, a menina é maravilhosa, jovem, maravilhosa, linda, e ela é blogueira, né? Blogueirinha. E ela fazendo um comentário, e ela fez um print de alguém que tinha comentado: Nossa, sua sobrancelha é ridícula, parece duas taturanas. Meu, eu fiquei chocada. Eu fiquei, gente, a pessoa nem conhecia a menina, a blogueira. Nem conhecia, sabe assim, é uma coisa tão gratuita, né? Pra quê? Pra quê? pra quê? Né? Tipo, é um pensamento Sim, totalmente negativo e deve estar fazendo mal para a própria pessoa, inclusive, que está fazendo um comentário, né? Não é só aqui nesse porque meio. na verdade, depois que eu estudei a psicanálise, eu entendi que, na verdade, toda crítica, né, é uma confissão, né? Então, assim, É, tinha algo muito incomodante, por isso que ela fez. E ainda exato. falando do contágio social, até puxando o falou daqueles, a gente, quando está em processo de emagrecimento, precisa escolher o contágio social adequado. Porque, por exemplo, eu, Adriana, sou uma mulher grande, eu nunca vou ser um manequim 34, né, Carol? Então, não adianta eu me inspirar numa blogueira 34, exemplo, com aquela roupinha, com aquele modelinho, que é meio que Uhum. impossível para mim chegar nesse ponto. E aí eu deixo de lado um negócio que também é bem importante no processo de emagrecimento, que se chama amor próprio. Né? Eu preciso ter amor próprio. Eu, Muito, eu preciso entender que, muito. né, que eu sou formato desse jeito, bom em mim. Ai, o meu cabelo é lindo, a minha pele tá linda. Hoje em dia eu olho e falo, nossa, olha só, minha pele como tá boa, né? Então eu não sou só um corpo, eu não sou só um excessinho de gordura ali, um quadril maior que as outras pessoas, não, eu sou um conjunto da obra. Então eu preciso me Exato. amar acima de tudo, né? Preciso ter Eu acho amor que ó, próprio. é o momento, e é uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo, que é o seguinte: meu, vocês estão se arrumando diariamente? Vocês passam batom, vocês passam creme hidratante, vocês se cuidam, cuidam do cabelo, colocam um brinco, né? Eu, todos os dias, quando eu levanto, todos os dias, desde que começou o isolamento social, que eu tô em casa, né? A academia está fechada. Todos os dias eu me arrumo. Eu fico Sim. com a roupa que eu iria trabalhar naquele dia. Então, a roupa que eu iria na Movit, ou que nem hoje, eu tô com uma roupa, né, com um vestidinho, não dá pra ver que é um vestido, mas assim, mais arrumadinho, mas eu sempre tô de batom, eu sempre tô de protetor solar, entendeu? E aí, até hoje o meu marido olhou assim pra mim e falou assim: Nossa, como você tá linda! E aí, eu fico Olha, super, óbvio, né? É lindo, eu achei perfeito. Daí eu falei assim, sabe que eu tava pensando, né? Falei pra ele, eu tava pensando que agora as pessoas vão descobrir pra quem que elas se arrumam, né? Porque, por exemplo, eu me uhum. arrumo pra mim, primeiramente, porque eu curto estar assim. Então, por exemplo, me incomoda muito o fato de eu não estar fazendo as unhas, né? Porque como eu que tô lavando, passando, cozinhando e fazendo tudo aqui, eu nem tô fazendo unha porque estraga mais e tal, né? Mas eu fiz a minha unha do pé, ficou linda, maravilhosa. Por quê? Pra mim. Sim, a gente descobre outras habilidades, né, Carol? Exatamente. E como, hein? Tô sendo uma cozinheira de mão cheia, uma coisa que eu não gostava de ser, eu tô sendo. Sim, sim, é a necessidade, né? A necessidade faz a gente. Então, Exatamente. ótimo, Carol. E o contágio social, o quanto você percebe que as pessoas assim se importam com a opinião dos outros, acabam se contagiando negativamente? De 0 a 10, que nota você daria nesse indicador, Carol? É, como que a gente deveria ser, né? Primeiro, 10. 10, perfeito. Contágio social bacana, né? Hum. E que nota você percebe que a maioria tem? Ah, essa maioria, eu acho que eu vou dar 5. Meio a meio. Sim. Uhum. Ok, muito bom. Agora vamos pegar aqui aquele outro gancho aqui do amor próprio. O que que você acha Vamos, vamos, vamos. Ótimo. da Acho importância do ótimo. amor próprio? Você acha que de 0 a 10 as pessoas deveriam ter quanto em amor próprio? Ah, 12, né? De novo, 10. Bom, e normalmente, na média, o que que você vê aí? O que que você acha que as Ah, pessoas têm? gente, eu Você acho acha que que realmente.
que realmente elas cuidam delas em primeiro lugar, elas se colocam em cima de tudo. Primeiro elas colocam a máscara de oxigênio nelas para depois colocar nos outros, principalmente as mulheres. O que você acha? Ah, eu acho que falta amor próprio, muito, falta muito, falta as mulheres. Vamos falar de mulheres, porque é um papo de mulher aqui, né? Mas para os homens falta também. Eu convivo com bastante homem, né? A minha profissão, eu convivo com muito homem. E eu acho que falta muito o amor próprio com a autoconfiança, que eu acho que são duas coisas que a gente não consegue separar, né? Então, eu me amo e realmente eu acho que eu sou uma pessoa foda, fodona, entendeu? Eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial, eu batalho, eu tenho resultado, enfim. E eu acho que falta isso. Eu acho que falta as pessoas acreditarem nelas mesmas e eu acho que falta amor próprio. Então eu acho que eu daria uma Que nota nota você daria, então? 2. 2, 2. eu Tá. acho. Ok, maravilha. E agora aqui um outro indicador que eu quero sugerir, se você Vai, vamos lá, é vamos muito lá. importante no processo de realização aí de emagrecimento, que é o É, foco. O que sem você dúvida, né? acha? Falando tantas vezes eu disse essa palavra. Foco, 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 tem que ter, óbvio. Extremamente importante, né? Porque assim, a maioria, é o que eu falei, a maioria das pessoas elas estão focadas no que já deu errado. Então, aonde que está o foco delas? No passado, no presente ou no futuro? Aham. No passado, Presente. né? Ah, sim, No que elas passado, estão muito com o pé no passado, com certeza. assim, se você levar até para o momento atual, né? Vamos pensar, tudo bem, essa é uma situação que a gente nunca tinha passado, de vírus e tudo mais, mas já existiram outras crises, né, Carol? Eu já passei Sim, pela crise de 2008, eu já passei pela crise de 2014, 2015, na verdade. De tudo eu tirei um baita aprendizado, né? Então, assim, aonde que você vai focar agora? Você vai focar em como você resolveu as outras situações, né? Então, e o foco no processo de emagrecimento é extremamente importante, porque as pessoas vão tentar tirar o seu foco a todo momento. É toda foco na hora, balada, é toda foco no hora. churrasco. A cada esquina Agora que nem você tanto. vai. Sim, agora nem tanto, mas quando tudo isso acabar, né? É muita festa, é muito isso, é muito aquilo, é muito convite à autossabotagem. E se a pessoa não estiver com o foco dela equilibrado, né? Olhando o que ela fez de errado, como aprendizado, focando 60% no presente e em direção ao futuro que ela merece, tanto de corpo como de saúde, né? De Uhum. imunidade e tudo mais, dificilmente ela vai conseguir um bom resultado. Então, você entende que é importante quanto, Carol, de 0 a 10 o foco? 10, com toda certeza. Ótimo. Você são focadas? Ah, eu diria que 8, vai. 8. 8? Você está Eu sendo acho que... até muito otimista. É que eu dei muita nota baixa, Adri. Eu tô com medo desse resultado aí. Quero dar uma melhoradinha. O foco é algo assim que precisa muito ser trabalhado, né, no processo de emagrecimento, porque se a pessoa não estiver com o foco definida, ela tem que saber muito bem o porquê dela, porque daí ela vai Uhum. encontrar o foco, né? Por que eu quero emagrecer? Ah, se eu quiser emagrecer só para mostrar para minha amiga que eu tenho condição de chegar no manequim 38, eu não vou ter sucesso. Então eu preciso emagrecer Nunca, né? por mim, por amor próprio, por amor a mim. Então vamos lá, Exatamente. olha só. Essa aqui é a roda do emagrecimento, né? É o maço do Isso. emagrecimento. Então eu pergunto para você, Carol, se essa roda fosse a roda de um carro, o seu carro ele rodaria? Não, com certeza não. Não rodaria. E se ele não rodaria, qual que é o aprendizado que você tem com isso, Carol? Qual que é a ficha que cai de um processo de emagrecimento? Que eu preciso alinhar todos os pontos que eu levantei na mesma nota, vamos dizer assim, para virar uma roda e esse carro andar. Ótimo, muito bom. E se você fosse a minha cliente aqui, né, no processo de emagrecimento, e tivesse entendido, então, que você tem um monte de indicador aqui para você alinhar, qual seria a decisão? Que decisão você tomaria? Que decisão que eu tomaria? Começar a ver Uhum. primeiro, né? Eu acho. Olha lá. Vai um pouco mais para trás, Bri. Mais um pouquinho. Aí. Dá para ver. Agora deu para ver, né? Ah, não, para. Isso. Aí, Pri, agora dá para ver. Tá vendo? Então, eu acho que eu tenho que focar naqueles que eu tenho a menor nota, vamos dizer assim.
menor ranking, talvez, para ir alinhando ele e subindo ele até o maior. Essa seria a minha decisão. Sim. Então, e você percebe que, assim, Carol, a maioria das pessoas, elas acham que a alimentação e somente a atividade física são só dois pilares, né? Que são extremamente importantes, são só dois Sim, indicadores. Porém, sim. existem muitas outras coisas, assim, que são invisíveis, né? Uhum. Invisíveis aos olhos, mas que você precisa olhar realmente para organizar a sua rotina e chegar ao peso ideal e saudável. Então, assim, esse aqui é 10% do coaching, né? 10% que eu trouxe aqui para mostrar para vocês o Que quanto que é massa. importante, o quanto que traz, assim, eu acho que o principal é a clareza, né? Você entender e fica claro, né? Você entende. O processo de emagrecimento, ele envolve vários indicadores. Aqui ainda faltou muita coisa, né? Faltou, por exemplo, tomar, que a gente tem um mínimo de tomar todos os dias, uma série de outros indicadores que precisam ser trabalhados, mas é para vocês terem uma noção de tudo que Aham. precisa ser feito, né? E Sim. nessa hora cai muita ficha, que a gente entende muita coisa. Nossa, eu achava que era só isso ou só aquilo, e olha quanta coisa eu preciso trabalhar para poder eliminar peso, né? Então, eu preciso trabalhar. Uhum. Para quem chegou, não acompanhou a live inteira, então é necessário cuidar da nutrição, da atividade física, precisa dormir uma noite de sono reparador, ter pensamentos fortalecedores, ter rotina, organização, listinha de compra, lanchinho, né? Seguir o cardápio certinho, autorresponsabilidade, né? Entender que eu sou a única responsável pelas minhas metas, eu não posso terceirizar. Ai, contar historinha, né? Ah, eu não emagreço porque lá em casa todo mundo pede pizza sábado à noite. Ah, coitadinha de mim, né? Sou uma vítima, né? Então, assim, e as pessoas vão continuar pedindo pizza. Aí você vai ter que decidir se você quer comer um pedaço de pizza e caminhar mais, ou se você quer abrir mão daquela pizza até você atingir o seu percentual de peso e gordura, né? A decisão é sua, a responsabilidade é sua. O Completamente, contágio né? social, o contágio social, o amor próprio, o foco. Então, todos são indicadores aí que são extremamente importantes para você poder trabalhar e chegar ao peso ideal e saudável. E mantê-lo Muito depois. bom. Muito bom, adorei, adorei. E assim, Dri, deixa o seu contato, fale um pouco sobre o seu curso. Temos vagas ainda ou não? Ah, sim, então, hoje é o último dia de inscrição para o meu curso Gestão das Emoções e Metas, né? Esse é um curso, assim, que eu fiz nesse período, né? Bolei nesse período de isolamento social para cuidar das emoções e das metas das pessoas pós período de crise, tá? Então, é um curso, assim, 100% online, 100% ao vivo e 100% gratuito. Você não vai precisar pagar nada. Ele começa amanhã, terça-feira, às 8 horas da noite, mais ou menos 1h15, 1h20 de aula, tá? De duração. E ele vai durar de terça a sexta, sábado e domingo exercícios e na segunda-feira última aula. Todinha baseada na metodologia do coaching integral sistêmico da Febracis. E, gente, gratuito, online e ao vivo, para te ajudar a sair desse período catastrófico aí com autoestima elevada, com foco, com pensamentos fortalecedores, né? Tirar o foco do que está te atrapalhando e focar no que você tem controle, que é você mesmo. Muito bom, muito bom. E isso tudo, hoje a gente falou sobre emagrecimento, mas isso tudo no coach que você faz, né? Nesse curso que você vai dar, a gente aprende que isso a gente pode fazer para a vida, para todas as coisas. A gente pode fazer esse exercício Sim. sempre, diariamente, né, Dri? Na verdade, Carol, assim, eu tenho como um nicho bem assim trabalhado em mim o emagrecimento, porque foi algo que eu passei, mas eu Aham. não trabalho Só com emagrecimento. emagrecimento. Não, tanto que esse curso de gestão das emoções, trabalhar profissional do coach, né? Profissional, Aham. parentes, intelectual, saúde. Legal. Isso aqui que a gente fez hoje é só um pedacinho do meu trabalho focado no emagrecimento. Mas eu Aham. trabalho muito com emocional, com a hipnoterapia também, que é para limpar traumas, né? Dramas,
para você reequilibrar o teu passado aí, alinhar o presente em direção ao futuro que você merece. Basicamente é esse aí o meu trabalho. Coloquei o meu Muito Instagram legal. aqui, Aham. coloquei o meu, né, para quem quiser me seguir e quem Joia. quiser participar do curso, então pode ir lá no meu Instagram, tem um link na bio, você clica, manda uma mensagem para mim e hoje até a meia-noite ainda dá tempo de entrar. A partir de amanhã já começa, aí não entra mais ninguém, não deixa entrar mais ninguém. Muito legal, Dri. Quero muito, muito, muito te agradecer. Fazia tempo que eu estava querendo te chamar para uma conversa, para uma parceria. E olha só, né? Tem coisas que a gente aprende e que trazem coisas boas, como a nossa live de hoje. Então, eu quero te agradecer muito, eu adorei. É bem o tipo de Obrigada. coisa que eu gosto de fazer, que eu trabalho muito com isso, né? Eu trabalho com pensamentos fortalecedores, com foco, com rotina. Então, eu gosto muito, muito mesmo de aprender com vocês que têm, né, o conhecimento científico nessa área. Eu gosto muito de conversar com vocês, trocar ideias, enfim, foi muito legal. Então, quero te agradecer Obrigada. imensamente, que todo mundo mantenha o foco aqui, né? Que a gente continue seguindo em frente, porque é preciso seguir em frente, levantar a cabeça, pensamentos fortalecedores e vamos tocar a nossa semana, né? Que todos tenhamos uma semana ótima. Agora à noite nós vamos publicar um super. Nossa, embananei tudo. Vamos publicar um treino super massa do professor Beto de Ourinhos, de membros superiores. Então não percam, não percam. Uma outra dica super Obrigada. legal, o que eu fiz hoje na minha casa. Então, vou dar um exemplo meu. Aliás, eu nem publiquei, eu coloquei lá o link e acabei nem colocando a minha foto mesmo. Hoje eu estava com muita preguiça de treinar. Então, o que eu fiz? Eu liguei a televisão, coloquei ali no, gente, no YouTube e escolhi lá o treino. Uhum. Falei, bom, o que eu vou fazer hoje, né? Então, primeiro eu treinei com campanha, que ele deu um aquecimento. Lá tem um aquecimento bem bacana para quem gosta de jiu-jitsu, de 10 minutinhos, suave. Para quem está acostumado a treinar, é tranquilíssimo. E depois eu fiz a aula do Uhum. Fabiano de HIIT. Então, pessoal, fiquem ligados nos canais da @Movit Academia, siga a gente em todos eles, que treino não vai faltar para todo tipo de gente, para todo tipo de gosto. Sem historinha, o negócio é, ó, treinar nesse período mesmo, cuidar do físico e do mental, para É sair isso dessa aí mesmo. fortalecida. Boa. Dri, Carol, muito muito obrigada obrigada, pelo viu? convite, viu? Amei. Então tá Obrigada, bom. obrigada a você. Então tá Obrigada, pessoal, bom. pela audiência, tá? Pela participação. Um beijo. E quarta-feira a gente está de volta com o nutricionista Emílio, que vai falar sobre alimentação com a gente. Olha, essa semana a gente só tem temas legais, tá? Na quinta-feira a gente vai ter aqui o Rodrigo Teles, que vai falar sobre inteligência emocional. Então, ou seja, vamos alinhar a mente, vamos alinhar o corpo, vamos comer melhor, vamos nos alimentar bem. A gente não sabe quando a gente vai sair do isolamento social. Então, enquanto a gente está, vamos viver a realidade do isolamento social, tá bom? Um beijo grande para todo mundo e até quarta-feira, se Deus quiser. Gente, se quiserem pedir alguns assuntos, ponham para a gente, coloquem, mandem sugestões que a gente vai aqui procurar o profissional para a gente falar para vocês, tá bom? Beijão bem grande e até quarta-feira, se Deus quiser.